David, há algum desfecho previsível? Não, nesta crise síria, muito provavelmente o que vamos assistir é uma guerra civil sem quartel, uma hipocrisia da comunidade internacional que, por um lado, atuou na Líbia, e bem, para evitar justamente um banho de sangue quando Gaddafi se preparava para bombardear Benghazi, onde viviam 1 milhão de pessoas. E, no entanto, na Síria, como a Síria não tem petróleo e a Líbia tem, na Síria, e enquanto forem morrendo 100, 200 pessoas por dia, apesar de estarmos em casa com crianças a assistir aos telejornais, hipocritamente fingimos, olhamos para baixo da mesa e a comunidade... hesitação da Não, por várias razões. Em primeiro lugar, porque não se entendem as grandes potências. E as grandes potências não se entendem porque quer a Rússia, quer a China não deixam, por razões totalmente distintas. A Rússia porque tem interesses geoestratégicos, geopolíticos extremamente importantes. Para já, é o único país árabe neste momento que ainda considera a Rússia como seu amigo. Conseguiram hostilizar todos os outros parceiros que tinham no mundo árabe. E a única base militar naval que tem no Mediterrâneo é a base de Tartuf e, portanto, compreende-se que haja alguma reticência e alguma hesitação da Rússia. O que acho também é que já devia ter sido garantida à Rússia pela comunidade internacional, nomeadamente pela NATO, que não há problema nenhum que, desde que uma nova liderança democrática síria estabeleça as relações e as condições para a permanência dessa mesma base naval, não será seguramente por imposição ou por pedido sequer de forças chamadas ocidentais. Sabe, os russos não conseguem capacitar-se que nós deixamos de ter medo deles. Porque na maior parte dos problemas passamos a considerá-los como os nossos parceiros e nós não podemos ter medo de um parceiro. E, portanto, enquanto desta nova mentalidade, e se calhar com o Sr. Putin é mais difícil até que ela volte do que o Sr. Medvedev, vamos assistir a cenas, enfim, lamentáveis como esta. Da parte da China a questão é totalmente diferente. Na China o que assistimos a China tem feito saber ao governo de Assad toda a sua não aprovação e reprovação, mesmo veemente, do que se passa no país, mas não quer que possa haver um precedente em que a comunidade internacional, via Nações Unidas, imponha a saída de um líder e imponha, digamos, uma mudança de regime, porque mais dia menos dia pode outra vez haver alguns acontecimentos na Praça Tiananmen ou noutra Tiananmen qualquer, e nessa altura serem eles confrontados com, digamos, a hostilidade da comunidade internacional, se também tiverem uma repressão tão brutal. O que estamos a assistir é um massacre, quer dizer, o que estamos a assistir é efetivamente... E repare, há algo que nos deve fazer pensar. Na Assembleia Geral das Nações Unidas foi votada uma moção contra a Síria. A Síria teve 12 países, ela e mais 11 países a apoiarem. Posso recordá-los? Olha, na Europa, a Rússia e a Bielorrússia, que não é propriamente também um sinal de estabilidade. Na Ásia, a China e a Coreia do Norte. Enfim, a própria Síria e o seu vizinho e patrono, Irão. Que se calhar abordaremos mais tarde nesta conversa, pelo impacto e pela influência que tem na região. Em África, o Zimbábue. E depois 5 países latino-americanos. Distintos representantes. Venezuela, Bolívia, Equador, Nicarágua e Cuba. Quer dizer, são estes 12, isto para mostrar quem são os amigos da Síria, percebe? Quer dizer, e portanto, eu julgo que não há, mesmo para o mais bem intencionado, ninguém que possa neste momento pensar noutra solução que não seja a deposição do Presidente Assad e da sua equipa. O problema, e agora com a morte do Ministro da Defesa e do cunhado do Presidente Assad, vimos já que atingiu o coração da capital, de Damasco. Havia uma grande preocupação da comunidade internacional, que era a existência, espalhados pelo país, por razões que não se percebem, mas de 8 depósitos de armas químicas e biológicas. E havia sempre o medo, justamente, da comunidade internacional, que um dia, não só que elas fossem usadas contra o seu povo, porque aí ainda não estamos livres que isso possa vir a acontecer, mas que pudessem cair em mãos que também não convinham, porque
Na oposição síria há também infiltrações muito importantes de Al-Qaeda e de outros movimentos não controláveis e não controlados, mas esses 8 depósitos já regressaram, já foram transferidos agora para Damasco e, portanto, esperemos que pelo menos, não só que não sejam utilizados, o que seria ainda mais criminoso. Ora, já chegámos a uma fase, a brutalidade foi tal que já chegámos a uma fase... Não é de excluir a utilização desse género de... Não só não é de excluir, como começa a não haver saídas possíveis. Quer dizer, quando até há pouco tempo a Arábia Saudita, por exemplo, se predispunha a acolher a família do Presidente e a sua entourage mais próxima, neste momento, quer dizer, que seja quem for que os queira receber, fica também mal, fica demasiado mal na fotografia. E, portanto, julgo que não há saída já possível a não ser o Tribunal da Haia, mas esse é mais complicado. 2 quase vizinhos, o Irão e Israel. Israel, literalmente vizinho. Israel, literalmente vizinho e com um conflito aberto com a Síria, na medida de que desde 67 ocupa aberto, os mas uma detente, assim... O conflito existe e está. Eu posso lhe através dizer de terceiros, talvez? Eu posso dizer que, sendo Presidente da delegação do Mashrek e, portanto, tendo as relações com a Síria, encontrei-me 3 vezes com o Presidente Assad. E nos únicos momentos que tivemos a sós, porque ele está sempre sob o olhar da velha guarda do seu pai, pelo menos nas ocasiões em que estive com ele, nos poucos momentos que pudemos estar uma vez a sós, e foi a única vez que estivemos a sós nestes 3 encontros, o que ele me quis transmitir logo, e estávamos a falar em inglês, sem intérpretes, ele, como sabe, é médico licenciado em Inglaterra, foi, eu preciso fazer ao meu povo aquilo que o meu pai não conseguiu, que é restituir-lhe os Montes Golã. E eu, a primeira reação que tive foi, e está disposto para discutir a questão da água, porque a água a água é tudo. Geoestrategicamente No aquilo que deserto importa, aquilo que importa naquela zona. E, portanto, eu disse, não posso discutir água, não posso discutir nada com os israelitas. Eu disse, então não há negociações possíveis, quer dizer, o senhor tem que ter consciência disso. Pronto, e a conversa durou este tempo, porque imediatamente voltaram e ele mudou de tema. Prioridade tremenda na agenda, não é? Tem. Na agenda pessoal. Mas hoje em dia, quer dizer, obviamente é ele o responsável máximo, não houve uma palavra dele, não houve uma movimentação dele no sentido de alguma vez tentar ir por outro caminho e, portanto, neste momento ele é que é o responsável pelo... O Irão? O Irão é, para mim, ainda um caso mais preocupante do que a Síria. O Irão é muito preocupante porque estamos... Eu não quero ser alarmista e queria pesar bem as palavras, quase que teria preferido que não me perguntasse, porque não quero ser alarmista, mas estou convencido que podemos estar a semanas ou meses de ter um conflito muito sério envolvendo o Irão. Porque está-se a aproximar um momento em que eles vão ter capacidade de construção de armas atómicas, continuam com o processo de enriquecimento de urânio a mais de 20%, transferiram todas as centrifugadoras que tinham na base militar de Parshin para a montanha Fordov e nessa montanha, portanto, estão a construir um bunker dentro de uma montanha para que seja impossível a destruição da sua fábrica dessa arma, da arma atómica. E eu não acredito que a comunidade internacional, nomeadamente um país dentro da comunidade internacional, que deixe isto avançar. E o Ministro da Defesa está obviamente a falar de Israel, não estou agora a falar dos Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos, com eleições em novembro, querem falar de tudo menos de uma nova guerra. Tem ainda a ferida do Iraque, tem a ferida do Afeganistão demasiado aberta, para não irmos mais atrás, e o Mário sabe muito mais disso do que eu, mas os Estados Unidos, portanto, estão a tentar limitar a possibilidade de Israel vir a fazer alguma operação relâmpago. A questão que nos pomos neste momento é se essa mesma operação relâmpago se poderia ainda ter algum sucesso. Há analistas que dizem que sim, há outros que dizem que não. Há uma frase, enfim, deixe-me dizer que discordo praticamente tudo quando faz o governo israelita, apesar de, obviamente, ser amigo de Israel. Revejo-me em quase tudo o que diz o presidente Shimon Peres. Portanto, mas há esta dicotomia, infelizmente, em Israel. Mas o ministro da Defesa, o Ehud Barak, disse, ainda há pouco tempo, que Israel não permitiria e usou uma frase que eu acho interessante, que o Irão entrasse numa zona de imunidade, ou seja, a zona a partir da qual construído
uma plataforma tal em que não havia hipótese, seja por ataques cibernéticos também, porque sabemos que já os fizeram, não é? E que atrasaram N meses o programa. A informação, enfim, a inteligência ocidental diz que o Irão estará há 2 anos de construir a bomba, mas pode, a partir da altura, esse mesmo prazo, poder até demorar esses 2 anos. O ataque cibernético foi e depois foi divulgado de um modo um bocado propagandóide nos Estados Unidos e foi muito bem aceito pela comunidade local e deu uma boa imagem de atividade e eficácia do governo do Obama. E sem custos humanos. Exatamente. Que, entretanto, foi perdida. Uma das coisas que tem sido frequentemente objeto de tema de campanha é, de facto, que a Casa Branca não está, e nomeadamente o Departamento de Estado, não está a reagir à crise síria com um mínimo de proatividade. Isso é verdade. Eu não subscrevo à Síria. À Síria. Eu não subscrevo que a Casa Branca não esteja... agora está tão impotente como o resto da comunidade internacional, quer dizer, e aí joga assim a hipocrisia da falta da inexistência de petróleo. Mas, repare, já imaginou, no dia em que houver qualquer coisa com a Síria ou com o Irão, o Estreito de Hormuz é imediatamente bloqueado. Claro. Pelo Estreito de Hormuz passa 1/5 do petróleo consumido em todo o mundo. Portanto, o impacto que isto teria na vida das nossas sociedades seria enorme. Agora, o que eu julgo é que estão a tentar ganhar tempo para não terem a obrigação, para não se verem confrontados com a iminência de terem que fazer algo antes das eleições americanas, porque infelizmente é utilizado como arma de arremesso pelos republicanos. Isto, aquelas coisas que só são ditas aqui no Jornal das 9, mas orograficamente muito parecida com a zona da costa síria, que é limitada, é a nossa zona de Troia. E decorreram exercícios entre forças da NATO, francesas e portuguesas, recentemente, lá com forças especiais. Isto tem alguma leitura? Eu não, acho que é mera coincidência. Quanto a mim é mera coincidência essa semelhança orográfica. Portanto, não quero ver mais nada. Peritos dizem que é de facto uma zona muitíssimo parecida e que haveria de um vaso de guerra francês poderosíssimo, porta-aviões e fuzileiros e tropas especiais portuguesas também, o que indiciaria qualquer estado de prevenção, mas não propriamente. Repare, quando foi da Líbia foi a França que tomou a iniciativa, não é? Quer dizer, e numa reunião no Eliseu ainda continuavam a discutir se deviam ou não bombardear, ou melhor, defender Benghazi, e continuava a discussão quando o Presidente Sarkozy regressou à sala e disse: podem parar porque os ataques já começaram. E, portanto, foram os parceiros, nessa altura, essencialmente nesta europeus. zona, com a zona do Irão não acredito, tão crispada, não acredito. Mas iniciativa. É que eu digo que não acredito que haja... na Síria vamos continuar hipocritamente a assistir à matança entre eles. No Irão, ou é Israel e Estados Unidos, e não é mais ninguém. Não acredito que haja mais nenhum outro país a obviamente, Portugal, já que temos um super porta-aviões ancorado no meio do Atlântico, não é? Quer dizer, vamos estar envolvidos, se por acaso os Estados Unidos estiverem envolvidos. Isso aí assim vamos ficar na fotografia. No âmbito, não há que ter ilusões que ficamos na fotografia. Como sempre, é inevitável. Recorrendo agora a essa posição privilegiada que é estar no Parlamento Europeu, como é que nos estão a ver o resto dos parceiros? A maneira como nós estamos a tentar lidar com aquela crise financeira que agora está a afligir Espanha de uma maneira que repare, de consequência grave. Portugal continua a ser mostrado outra vez como o bom aluno. Não é? E, portanto... isso é bom ou é mau? É o aluno inerte, é o passivo? Não, eu acho que ser bom aluno é sempre bom. Portanto, seja em que cenário for. E o facto de estarem a tentar demonstrar que as medidas que foram propostas são aquelas que podem levar à saída da crise, estão-se a refugiar justamente no exemplo português, na medida em que a Irlanda é totalmente distinta. São problemas do sistema financeiro e que a Grécia é um caso, eu diria, quase perdido. E vai demorar muito mais tempo a resolver. Agora, o que nos preocupa enormemente é o que é que está a passar na vizinha Espanha,
Cada vez que abrem uma gaveta aparece mais um buracão. Agora primeiro foi com a banca e, portanto, tentaram passar a mensagem de que era também apenas um problema do sistema financeiro, tal como na Irlanda. Sabe-se agora que não é, e então as despesas das autonomias são algo que tivemos hoje a notícia de abertura com Valência, mas vão seguir praticamente todas. Praticamente todas. E aí assim acho que o governo atual, de Mariano Rajoy, está um bocadinho a meter a cabeça na areia, quer dizer, e vai ter que assumir no futuro próximo responsabilidades na medida em que diz que é só um problema financeiro de algo que ele herdou do governo Zapatero e pelo qual não é minimamente responsável. Não percebo sequer esta estratégia. Dentro do Parlamento Europeu, uma das críticas gerais, de resto à Europa toda, é a ausência de uma possibilidade política externa clara. O PPE, do qual o Mário David é co-presidente do grupo que define e estuda e analisa a política externa. Nós decidimos agora justamente criar um PPE, um grupo de reflexão. Quais são as grandes linhas? Não, é definir quais são, o que é que nós pensamos que deveria ser o futuro da NATO, quais as competências da NATO, o processo de paz do Médio Oriente, que é... NATO e Médio Oriente são as zonas estratégicas para a Europa? Não. A principal zona estratégica é o Médio Oriente, mas na grande política de vizinhança. A política de vizinhança é essa, quer para leste, quer para leste, com a Ucrânia, com o Cáucaso, e enfim, entrando até pela Ásia Central, mas continuamos a chamar a política de vizinhança, quer essencialmente, e com grande interesse para Portugal, toda a vertente sul do Mediterrâneo. Esse é o nosso enfoque principal. Mas, como lhe digo, o processo de paz do Médio Oriente e as relações com a Rússia e as relações com a China são, neste momento, as quatro dossiês em que estamos a trabalhar. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Mário David, parlamentar europeu.